Kaique, você sabe que uma das melhores preparações que eu fiz envolvia um treino de CrossFit. Eu não sei se você... não sei se você conhece os caras que trabalham na parte científica. Ramires Tibana? Sim, conheço. Pronto. Ramires é um dos meus melhores amigos, é um cara sensacional. Em 2016 eu tive que fazer uma preparação e eu falei, cara, eu não tenho condição de baixar caloria. Sério, eu tava num ritmo de trabalho insano. Eu tava diminuindo, eu tava com muito pouca hora de sono. E assim, toda vez que você baixa a caloria, você entra em overtraining praticamente imediatamente. Então, a única coisa que eu podia fazer é mudar o meu esquema de condicionamento. Não por gastar caloria, mas para você provocar mais estímulo para o teu corpo fazer mais mudança. Né, que é uma outra filosofia e que tem a ver gasto de caloria, porque você paga caloria para fazer mais exercício. Contudo, o que você quer é que você utilize essa caloria também para construção física. E fica um físico sensacional, modéstia à parte. Né? É um dos físicos que o pessoal na internet mais curtiu. E eu fico com essa lembrança do cross porque eu comecei a treinar sempre esporte de força. Né? O cross para mim é uma coisa que sempre fez muito sentido, né? O cross treino, na verdade, né? Porque o CrossFit é uma uma marca. marca. Mas o cross treino ele sempre foi uma coisa que fez sentido à medida que ele unia muita força com muita resistência. Só que, para aquilo que é a minha realidade, cara, é um desafio muito grande. E, de fato, no meu dia a dia, é uma coisa que eu acho que eu não aguentaria manter como rotina. Você é um dos caras que é considerado um dos 40 do mundo mais fitted, mais condicionados. Como é que isso entra na tua cabeça, assim? Sabe, eu tava olhando esses dias que eles, toda vez que passa um mundial, eles geram esse ranking de todos os atletas, né? A pontuação, tem um ranking lá. Eu tava em 30º alguma coisa. E aí me passou um filme na cabeça, né? Porque eu comecei o esporte na minha vida desde os 11 anos de idade. Eu tô com 27, então tem um tempinho. E eu comecei muito pela essa parte da musculação. Gostava demais do bodybuilder, acompanho Você curtia você. bodybuilding? Pô, o meu sonho era ser bodybuilder. E tem até, isso é legal de falar, eu te mandei uma mensagem lá atrás, antes de eu virar atleta profissional, eu tava querendo entrar pro CrossFit, e aí eu mandei até uma mensagem para você, porque eu era grande, eu pesava na época uns 110 quilos da Caramba. musculação. E aí eu mandei e falei assim, ô Muzi, eu queria passar com você e tal, eu queria entender antes se eu consigo abaixar meu peso e manter minha força para ter um condicionamento no CrossFit legal. Aí a gente trocou uma ideia rapidinho, você falou, não, passa comigo. E aí acabou que aqui em São Paulo, eu era lá no interior de Goiás, não deu certo, mas eu lembro dessa ideia. E aí eu tava lembrando disso esses dias. E caramba, são 10 anos trabalhando com alta performance e aquilo que você falou, a alta performance é muito difícil ser sustentada com alguns estilos de rotina. Uma pessoa que trabalha, como você trabalha no hospital, todas essas coisas, outras pessoas que têm outro estilo de vida, que estudam, que é muito difícil você sustentar isso, porque o gasto que a gente tem no nosso corpo é muito alto, né? São 6 horas, 7 horas de treino diários, e quando eu olho para trás e vejo por tudo o que eu passei, é muito gratificante, sabe? Ver o quanto eu consegui manter essa constância aí por 10 anos e conquistar tudo isso que eu conquistei e ainda ter os objetivos maiores que eu quero conquistar lá na frente. Então, acho que a hora que eu paro para ver e vejo que eu sou entre os 40 melhores do mundo, eu falo, caramba, bicho, tudo que eu falei que eu podia realizar, eu realizei. Então, é muito foda isso. Pessoal, eu tô aqui com o Kaique Severn. É um dos melhores atletas de cross do que a atualidade. E, cara, um prazer estar com você aqui. Prazer é todo meu. Vamos Prazer é todo meu. conversar e vamos ver o que você tinha de dúvida naquela época. Vamos ver como é que você solucionou. E vamos ver o que são suas dúvidas hoje. Porque, com certeza, Kaique, quem está começando hoje tem provavelmente as mesmas dúvidas que você. A diferença é que, assim, aquela época, né, tinha muito menos gente falando. Sim. Então você tinha menos buzz na mídia. Mas qual que é o problema atual? Você também tem muita bobagem. Sim. Então, eu acho que você deve ver algumas coisas que te falam, pô, o caminho é por aí, assim como você deve ver outras tantas, e na minha opinião, pelo menos dentro daquilo que é o fisiculturismo,
A gente vê muito mais bobagem, tolice do que coisa, direcionamento correto. E isso acho que deve ser uma característica pro cross também. Né? Eu acho que para tudo, né, Muzi? Eu acho que a gente tem tantas informações hoje com a internet que a gente tem igual aquelas opiniões dizendo que o CrossFit machuca, onde na verdade qualquer esporte pode machucar. O que vai ser diferente é a forma que cada um pratica, se está correto, se está incorreto. O que uma pessoa, por exemplo, se a gente for dar um exemplo de uma pessoa obesa, como é que a gente coloca essa pessoa para pular uma caixa? Se ela pular uma caixa, com certeza vai sobrecarregar, né? Vai estar errado. Então não é isso que é feito. E foi feito muito isso no começo. Assim como todo esporte no começo, a gente teve várias coisas erradas. Um dos exemplos disso é, se a gente pegar o Ronnie Coleman, como é que ele, o estilo de treino dele, coitado, hoje ele tá todo machucado, mas porque era um estilo de treino pra época, né? Acho que era muito peso, era muito volume. Essa história eu posso te contar. Encontrei o Ronnie Coleman em 2009, numa feira na Alemanha. E na época, cara, isso faz muito tempo. Eu trabalhava numa empresa que chamava Probiótica, nem sei se é. Sim, conheço. Beleza. Então, eu tava na Probiótica, a gente foi pra Alemanha, pra essa feira, né? Era em Essen ainda, era a FIBO. E aí tava na área dos expositores e o Rony, ele tava começando a marca dele, né? E aí a gente sentou para comer junto. E ele não tava ainda doente, assim. Ele tava bem, ele tava segurando um pouco, né? Eu tava segurando aí no físico dele. E ele sentou meio que daqui um espaço, uma cadeira e ele. Eu falei, cara, vou falar com esse cara, né? Pô, estamos aqui mesmo. Aí eu chamei ele, Big Ron, não sei o quê, e perguntei para ele. Porque eu tinha visto ele treinar um dia anterior. E realmente, as cargas dele eram cargas altas, mas porque ele era um cara grande, só que ele fazia com um baita controle de contração. Então não era jogado. E eu perguntei, eu falei, olha, eu assisti o teu vídeo de 98, eu vi você treinar ontem. E aí? E aí ele falou uma coisa que me assustou. E que é uma das coisas que eu tomo muito cuidado hoje no mundo digital. Ele falou assim, ele me chamou pelo nome, evidentemente, né? Mas falou, cara, é que as pessoas querem ver gente grande treinar muito pesado. Então, dentro daquilo que você contou, o que eu acho que foram as questões? Eu acho que ele viveu numa época onde o fisiculturista ele tinha que provar que ele era também forte. Porque existia aquele mito que o cara, ele é musculoso, mas ele não tem força nenhuma. Sim. Né? E até porque isso foi durante anos, né? Teve uma disputa clássica na década de 90, que foi o Tom Platz versus um cara que chamava Dr. Squat, que era o campeão de powerlifter, de weightlifting nos Estados Unidos. Bom, lógico que ele era um campeão de weightlifting e ele fazia um peso de agachamento muito alto. E o Tom Platz aceitou o desafio, falou, tá bom, então vamos agachar. Só que o Tom Platz ele foi muito inteligente, porque ele sabia que ele ia perder. E o cara colocou mais peso do que ele, colocou tipo uns 40 quilos, assim, mais do que ele. É muita coisa. Cara, você olha no universo de tipo 200 e tantos quilos, você coloca 40, tá? É uma coisa. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar 60% da carga e vamos ver quem faz mais. O Tom Platz fez mais que o dobro do cara. Então você subir de tipo 240 para 280 é uma coisa. Agora você sair de 11 repetições para tipo 30 é um universo completamente diferente. Aí o que ele mostrou? Né? Ele mostrou que, na verdade, quando você pega o fisiculturista em relação à capacidade física e treinamento, ele é o cara que está no meio do caminho. E quando apareceu o CrossFit, o que eu achei legal? É que o fisiculturista ele era o cara que estava no meio do caminho entre a resistência e a força, mais próximo da força. E o crossfitter ele ainda guardava a resistência. E que você acabava por conta do condicionamento, e eu acho que isso que foi a grande ciumeira que apareceu no começo do CrossFit. A galera começava a treinar, como era um esporte mais dinâmico, era mais fácil de você gostar. E como você fazia, de fato, uma maior quantidade de movimento, você, de fato, tinha um estímulo muscular maior, e a galera mudava mais rápido. E vamos salientar uma coisa, que se a gente pegar a maioria das pessoas que treinam musculação, eu não sei, eu faz muito tempo que eu não vou numa academia e tudo mais, mas acho que a porcentagem de pessoas que treinam errado é muito alta ainda, que não sabem treinar. Então, a partir do momento que você vai da musculação para o CrossFit, onde pelo menos é uma aula guiada, a pessoa vai ter que fazer aquele treino de uma forma correta.
ou pelo menos o mais correto possível. Então aí onde os resultados também aparecem de uma maneira um pouco diferente. Esse eu acho que é o grande problema da musculação. As pessoas gostam de treinar somente do jeito que elas gostam. Isso eu percebo que no CrossFit ele é um pouco limitado. Mas eu imagino que você tenha uma rotina sua, né? Como é que você faz isso? Rotina geral de treino, né? Minha rotina hoje não, há uns bons anos, eu faço 2 a 3 sessões por dia, depende do período de competição. Então, a gente tem a primeira sessão, a gente realiza entre as 9 a meio-dia, 1 da tarde, volta para casa, almoço, descanso, volto umas 4 horas e jogo mais uma sessão de treino. Mas todos os dias nossos, eles são divididos para cada estilo de treino. Então, um dia eu faço um treino de ginástica e de tarde eu faço um treino de alta intensidade. No outro eu faço um treino de baixa intensidade, que é só um rodado de bike, corrida, natação. No outro dia eu coloco só um treino de força com um estímulo de potência. Então, meu treinador ele prepara tudo isso da forma mais ajustada ali para que a gente tenha os ganhos e não tenha interferência nas valências ali, né? Não fazer, por exemplo, força com alta intensidade, que cada um tem uma maneira de trabalho, senão acaba influenciando. Sim. Então ele divide tudo isso dessa forma. Então, assim, a maioria dos dias, de segunda a sábado, eu tenho 2 sessões de treino. Quando não tenho 3, que aí vai chegando um período pré-competitivo, geralmente a gente aumenta o volume de alta intensidade e aí acaba fazendo 3 sessões no dia, de manhã, tarde e final do dia. Mas aí você faz um tapering antes da competição. Sim, tudo ajustado. A gente faz um tapering ali de 10, 14 dias até, vai abaixando o volume. É menos volume ou é 0 de treino? Menos volume, alta intensidade, e aí chega perto da competição, a gente fica só um dia anterior sem fazer nada, só. A gente nunca fica sem treinar. Cara, 24 horas só? Mas é tão engraçado porque assim, o nosso volume de treino é tão alto que a partir do momento que você tira um treininho, a gente tira 15%, já dá uma puta de diferença de performance. Seu corpo recupera muito rápido. Se a gente fica muito tempo sem treinar, pelo menos isso é uma particularidade minha, se eu fico, sei lá, 2 dias sem treinar antes da competição, eu chego lento, o corpo fica meio devagar. Caramba, sabe? Como se você estivesse meio destreinado. Exatamente. Então, às vezes, até um dia antes da competição, a gente dá uns estímulos de potência e força, bem rapidinho. Uns tiros na bike e algum movimento de LPO com uma carga... Airbike, Tipo, a gente faz 8 tiros de 5 segundos, o máximo para descansar 3 minutos entre os intervalos. E aí a gente faz um estímulo de levantamento de peso até 70%. Só um power clean, uma coisa assim. Só para ter esse estímulo de força e estímulo de potência ali na bike. E só. Aí a gente chega mais ligado na competição. Tem algum estilo, em algum momento você mescla estímulos, por exemplo, faz intervalo ativo? Então, por exemplo, você vai fazer, sei lá, um exercício de ginástica, sei lá, você vai fazer um ring muscle up. Aí você faz N repetições ring muscle up, aí você faz o descanso na airbike, uma coisa assim? Sim. A gente faz... Mas fora o WOD. Fora o WOD. O Bernardo colocava muito isso em alguns treinos, principalmente de ginástica, para fazendo essa liberação do lactato, né, essas coisas. Então a gente acumulava muito, principalmente parte superior, que é uma deficiência minha ali de empurrada. Fazia aquele handstand de cabeça para baixo e tal, fazia um volume altíssimo e descansava no esqui, que é aquele movimento, que aí é para ir acumulando, desacumulando o lactato, ou até na bike, né? Só a mão. A gente fazia isso. Sem pedal? Sem pedal. Então a gente usava essa estratégia também. Cara, vamos falar um pouquinho de conceito, porque aí a gente já começou a falar difícil e eu acho que tem gente que, assim, de verdade, eu não acho que musculação seja para todo mundo, tá? Porque é monótono, você precisa de muito foco e você precisa de muita motivação para manter a consistência. Então, eu acho que a musculação é uma coisa para quem tem uma cabeça de atleta, assim, sabe? E que tem essa cabeça de paciência, de tá tudo bem, eu tô construindo. Sim. Que é uma coisa que você pode construir nas pessoas, mas assim, eu acho enganoso
o cara chegar pro outro, bater e falar, ô, vamos fazer musculação, você nunca fez, você vai adorar. Não, não vai. Você vai sentir dor pra caramba, você vai sentir que teu músculo vai rasgar, no outro dia você vai estar com dor até no seu cílio. Então, eu sou a favor da gente falar a verdade, entendeu? Você vai treinar a musculação, então você vai ter que arrancar seus cabelos fora. Tá? Exato. Agora, por exemplo, o CrossFit, eu acho que é uma coisa que, quando eu estou no consultório, pensando no que é saúde e bem-estar do paciente, não no seu nível, mas no nível do paciente médio, é uma coisa que obedece a uma série de valências que nós fazemos no nosso dia. Assim como eu também acho que exercício aeróbico não representa o que uma pessoa normal precisa. Ou você conhece alguém que vai nadar 5 km para comprar um pão? Não, jamais. Vai correr 22 para ir no mercado? Jamais, jamais. Agora, você vai ver um cara que tira a compra do carro, que arruma a própria casa, que levanta o sofá para a mãe limpar o tapete. E quando você olha o que é a estrutura do cross-treino, é isso, é habilidade, é você ter isso daí. É que, é claro, quando entra na parte competitiva, a gente pega isso e eleva outra história. No expoente máximo. Exato. É outro papo. Mas quando você fala assim de treinamento, né, eu acho que ele é muito mais, ele beneficia muito mais. E tudo bem, se o cara falar assim, tá, mas eu gostei mais do treino de força, se ele quiser arrumar pro LPO, se ele quiser arrumar, porque eu acho que acredito que tenha isso também, né? Se ele quiser arrumar para musculação e virar fisiculturista, cara, beleza, mas ele tá saindo de uma estrutura que ele tá treinado. Exato. Porque eu tenho muito cara que treina musculação e é destreinado. Então, nesse sentido, eu acho que tem muita gente assistindo aqui hoje e que às vezes está pensando, pô, e se eu fizesse cross-training, se eu fizesse crossfit? Vamos falar do que são as terminologias que o pessoal normalmente usa, porque aí a pessoa ela fica mais dentro do negócio e ela acaba entendendo mais, acaba gostando. Vamos lá, o que são as terminologias que você mais usa e que é importante, você julga que é importante a pessoa ter noção? Eu acho assim, o CrossFit, quando ele foi criado lá pelo Greg Glassman, ele, na verdade, foi criado com o intuito de realmente saúde. E justamente essas coisas das atividades diárias, que é essa coisa, levantar um sofá, limpar um chão, levantar da cadeira. Então, para ajudar as pessoas nessas atividades diárias. A gente tem aquelas valências de agilidade, equilíbrio, força, não sei o quê. Então, o CrossFit, ele é para desenvolver todas essas coisas que o ser humano tem de capacidade. E aí a gente pega, encaixa todas elas e prepara um treino geral. Quando vamos usar então as terminologias aí para entender como é que funcionam os treinos. Boa. A gente tem baixa intensidade, os treinos de baixa intensidade, visto que nem todos eles têm em aulas comuns de CrossFit. Porque geralmente as aulas de CrossFit eles trabalham um treino de força, um treino ali de mobilidade, um treino de ginástica, um workout, e fica mais ou menos nisso. Toda aula tem isso? Toda aula tem isso. Obrigatoriamente tem essas... Tem ali a parte de mobilidade e ativação, que é para as pessoas aquecerem. A parte de técnica, que elas vão geralmente ou ensinar algum movimento de ginástica ou um movimento de levantamento de peso, e aí eles trabalham em cima disso, e depois vem a parte do workout. Hoje, eu já vejo que os boxes estão evoluindo mais a questão das aulas, então eles começam a preparar alguns dias, eles dividem um dia um treino de força, o outro pode ser mais ginástica, o outro é mais alta intensidade, assim como nós preparamos isso na alta performance. Na alta performance, os treinos é igual a musculação de um bodybuilder, não é legal, é muito chato, é volumoso, são coisas que a gente nem sempre gosta de fazer. Volumoso quanto? Me dá uma ideia, por exemplo. Volumoso, assim, em questões de horas de treino. Às vezes eu passo uma... Mas, por exemplo, ele é monótono? Tipo, você pega um exercício e vai fazer ele até, sei lá... Não, às vezes a gente coloca um combinado de exercícios. Tipo, vou dar um exemplo num treino de ginástica. Boa. Às vezes eu faço 4 rounds. Essa semana passada eu fiz 4 rounds de 10 muscle-ups, que são 10 argolas, 20 pés na barra, que são o toast bar, e 24 GHDs, que é aquele banco de abdominal. Maravilha. Aquele lá é uma beleza. Eu tenho um daquele no sítio. Aquilo é... Mas eu adoro aquele aparelho, é muito bom. Eu adoro e odeio. É bem isso, acho que tudo, né? É um mix de adoro e odeio no esporte que é... Ai, que delícia! Eu odeio.
Mas então é isso. Então o monótono nosso é isso. A gente pega, faz 4 rounds, descansando 3 minutos e ponto. Aí, outra semana, a gente já não vai fazer isso. Outra semana já é outra coisa diferente. O treinador já prepara outro estilo de treino para você melhorar a sua parte da ginástica, os movimentos, acumular volume em cada movimento, sabe? Então a gente nunca repete. É muito difícil repetir. A não ser treino de força. Treino de força, geralmente, eles se repetem, aumentando a porcentagem, né? E, por exemplo, a gente está numa fase onde a gente começou a trabalhar pliometria nos treinos de força. Legal. Então já tem umas boas semanas onde eu faço 3 agachamentos, descanso tantos minutos, 3 agachamentos, descanso, aí 3 agachamentos com uma outra porcentagem, fazendo pliometria. Enfim, isso se repete 1, 2, 3, 4 semanas. Depois ele muda isso. Mas geralmente o que se repete é só força. Os outros a gente muda muito os estímulos. Então, mas se você não repete o treino, como é que você sabe que você melhorou, Kaique? A gente testa isso em competição. Porque assim, a gente nunca vai repetir um treino. São raras as vezes que a gente encontra um mesmo treino na competição. Isso não existe, porque são criadas as provas diferentes, cada competição é uma diferente. Então a gente precisa estar preparado para qualquer coisa. Esse é o intuito do CrossFit, você está preparado para tudo. O cara da competição, aquele que vai desenvolver, ele não te fala, por exemplo, vai ter tanto de força, vai ter tanto de resistência? Não, ele monta e você que esteja preparado. Eles gostam de ver os atletas sofrerem, isso é clássico, é maravilhoso, eles adoram ver os atletas sofrerem. Então, vamos ver como é que a gente vai fuder esse lourinho. É bem isso, na competição. Então, assim, não tem a gente, por isso que eu acho que o CrossFit um esporte tão difícil, porque a gente precisa preparar muito bem para tudo. A gente precisa estar nadando bem, correndo bem, pedalando bem, levantando peso bem, fazendo boa ginástica, precisa ter a capacidade de resistência, capacidade de resistência boa. Então a gente precisa ter tudo isso muito bem alinhado. Você não precisa ser o melhor, mas você precisa ter tudo isso alinhado, sabe? Então por isso que eu acho que o CrossFit é um esporte muito complexo, porque não é como uma corrida. Vamos falar de uma maratona. Previsível. É previsível. Você vai treinar para aquilo, você sabe o que você vai fazer. O CrossFit não. Eu posso ter treinado muito uma coisa e chega na hora não tem, como diversas vezes já aconteceu. Então a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo mix de várias coisas. Por isso que nada se repete. Porque se ele repetisse esse mesmo estímulo, com esses mesmos movimentos, a mesma quantidade, essa semana, a gente perde a oportunidade de fazer um mix diferente e tá bom em outras coisas. Então essa que é o sentido. Minha única preocupação é que alguns anos atrás teve uma etapa aqui no Brasil que eles colocaram, se não me engano foi um ring muscle up, numa ordem que o atleta já estava muito fatigado. E eu lembro que teve um monte de cara que rompeu o peitoral. Não foi nenhum de nós nem 3. Você lembra dessa... Eu acho que era o ring deep, na verdade, não era? Era um ring deep. Que era só... Exatamente. Sim. Isso é uma coisa... Isso eu acho que foi uma derrapada gigantesca. Eles sempre criticam muito. Isso aconteceu, por exemplo, agora numa competição lá na... Onde foi? Escócia? Uma competição grande, chama Rogue Invitational. E aí eles têm um movimento que é aquele box jump over. Sei. Que o pessoal faz no touch and go, né? Que eles pulam, saltam. Isso pro tendão de Aquiles é péssimo. É péssimo. E tiveram uns atletas que romperam. 2 atletas romperam. No auge da carreira, romperam. Então, o meu treinador é um cara que, por exemplo, pensa sempre muito em tudo que pode ser lesivo para nós. Então, pulo de caixa, ele já não coloca pra gente fazer touch and go. Fala, desce na passada, não sei o quê. E as competições tendem a fazer essas alternativas porque os atletas não se machucam. Mas vira e mexe, acontece. Eles colocam e acontece. Não, porque acidente, Kaique, tudo bem. Agora, quando você tem um tipo de demanda que o cara coloca numa condição dessa, aí é uma coisa que me deixa um pouco mais cabreiro. Porque, porra, o atleta profissional, principalmente, a vida dele é disputar competição. Você pega uma lesão de peitoral dessa, vai jogar o cara 1 ano fora de competição. Total. Tranquilamente, assim. Total. Por melhor que seja cirurgia, por melhor que seja recuperação, é pelo menos 1 ano. São 6 meses para recuperar, mais 6 meses para retreinar. Para o cara voltar como ele estava antes
do treinamento para aquela competição. Quer dizer, ele vai ter que ainda chegar numa etapa de condicionar tudo de novo para conseguir competir. Então eu diria aí isso se correr tudo bem, né? Se não der nada, se for tudo liso, a gente usar a técnica de regeneração, recuperação, tudo na melhor ordem, 1 ano e meio é a próxima competição. Esse programa para 1 ano e meio. Mas eu acho que o CrossFit é um esporte novo, né? Então eu acho que ele tá num momento onde ele tá aprendendo esse tipo de coisa. Porque assim, sempre foi aquela situação onde eles queriam ver os atletas sofrendo, dando o máximo. Então, vamos colocar eles para fazer, e vamos. Aí começam a dar esses problemas, acho que eles começam a repensar e eles começam a ter um pouco mais de cuidado com isso, sabe? Ainda tem, mas já tem menos. Eles já pensam um pouco mais em alguns tipos de proteção. Foi criado lá um negócio nos Estados Unidos até de... Não é proteção ao atleta, mas onde os próprios atletas criaram tipo uma instituição onde protegiam a gente desse tipo de coisa. Então a gente pedia por proteção durante algumas provas. Vai ter subida de corda, colocar a almofada embaixo. Vai ter um tipo de prova assim, para ter esse tipo de proteção. E fora também eles tentaram impor algumas premiações melhores para algumas etapas de competição. Então tá cada vez crescendo, sabe? Tá crescendo mais e mais isso aí. Agora, vamos voltar um pouquinho. A gente falou do alto rendimento. E do cara que é iniciante? O que ele vai encontrar? Ele vai chegar no box de CrossFit, vai chegar lá, oi, tudo bem, matricular. O que ele vai encontrar no primeiro treino, por exemplo? O que ele pode esperar? Eu acho que ele tem que... O treino vai ser sempre igual para todos de uma aula de turma ali, né? Só que um iniciante, é bem provável que ele chegue na sala e não saiba fazer a maioria dos movimentos. Então ele vai primeiro ter que entender os movimentos, começar no básico, com bastão, vai sempre ter um professor ali ensinando ele separadamente da aula completa, os movimentos e tal. Ele vai ter que entender e ter toda a noção de cada movimento para depois se juntar às pessoas e começar a fazer os movimentos com a barra, com peso, aprender os movimentos de ginástica e tudo mais. Porque isso até era um grande erro lá atrás, que as pessoas entravam no CrossFit e já queriam subir corda, fazer barra e não sei o quê. E se você não tiver uma preparação da sua musculatura para isso, atende pessoas assim, você vai machucar. E eu fui uma vítima disso. Eu me machuquei muito cedo no CrossFit, que eu vim da musculação. Imagina, um cara pesando quase 110 quilos, forte, sempre gostei de treinar força, pesado. Fui fazer uma vez um movimento do snatch, coloquei muito peso, aí não tinha técnica nenhuma, a barra foi para trás, o ombro direito era mais forte, segurou, o esquerdo, eu tive uma lesão no labrum, rasgou. Então, isso aí para mim... Chegou a sair do lugar ou não? Não saiu do lugar, mas teve um rasgo ali no labrum. O que me custou aí, sei lá, não sei quantos meses de molho. Foi uma coisinha muito chata. Então, se você... Às vezes você pode chegar e ter força, pode ter habilidade, mas se você não está preparado para receber um peso ou um movimento no seu corpo, você vai ter diversas lesões, que é o que acontecia muito lá antigamente. Então, por isso que você tem que entender, fazer a base, preparar a base da musculatura, preparar toda dos exercícios para você realmente começar a aprender os movimentos mais complexos do CrossFit. A ginástica, os movimentos de levantamento de peso, e sempre uma etapa de cada vez, né? O pessoal gosta de ultrapassar os limites de peso. Vamos tentar. Vamos tentar. Acho que hoje eu tô bem, né? Hoje eu tô bem, eu vou fazer. É hoje. Então acontece muito isso. E são os momentos onde entram as más falas pro CrossFit. Né? O CrossFit machuca, o CrossFit é isso, o CrossFit é aquilo. Mas é por isso. Dentro daquilo que você fez de CrossFit, assim, tem alguma coisa que você fala, cara, isso foi um perigo que eu escapei? Que você lembra hoje, você fala, putz, eu fiz isso, olha só, podia ter me arrebentado. Caramba. Eu sempre fui muito conservador, Muzi. Eu acho que nunca teve nada disso. Algo que eu não entendia muito bem no começo era mais sobre lesão. Então, por exemplo, eu me ferrei muito no começo quando eu saí da musculação, fui pro CrossFit, eu não tinha mobilidade. Eu não sabia o que era um treino de mobilidade e nem a necessidade disso. Eu nunca alonguei, né? Nunca ativei, não sabia que era importante. Supino.
Pronto, vamos. Nada, nem isso eu fazia, nem isso. Era barra, 10, 20, 30 e bota peso. Era isso, e ponto. Vamos por mais um. E aí no CrossFit, eu entrei também com essa cabeça. Só que o CrossFit, os movimentos são mais complexos. Você vai botar uma barra acima da cabeça, você vai fazer movimentos de ginástica e tal. E aí, com o tempo, eu forte e sem mobilidade de tornozelo, quadril, comecei a agachar e comecei a desenvolver uma tendinite no joelho, tendinite patelar. E na minha cabeça era assim, não, tem outros caras treinando, eu não posso parar. Vou ter que treinar, vou treinar com dor, aquela mentalidade, né? E aí até que o negócio desenvolveu tanto que a hora que eu fiz um raio-x ali do meu tendão, tava uma grossura dessa de parte branca no tendão. Então assim, eu não conseguia nem agachar sem peso, de tanta dor que eu sentia. Então esse foi um momento foi o primeiro momento que eu falei assim, caramba, deu merda aqui. Mas porque eu não entendia algumas necessidades que eu tinha que ter durante a parte de treinamento. Nessa época você tinha um técnico ou não? Eu tinha uma pessoa que eu fazia planilha, mas ele morava em Bauru e eu seguia ela online, sabe? Não tinha ninguém me acompanhando pessoalmente. Hoje o teu técnico também te acompanha? Me acompanha. Eu tava morando em Brasília, ele é de lá, eu tinha mudado para Brasília, fiquei 3 anos com ele me acompanhando, treinando com ele lá. Então você provavelmente até conhece o Ramírez, né? Não, sim. O Ramírez ele treina uns atletas amicíssimos meus ali, conheço ele, adoro ele. Eles todos se conhecem ali. O Ramírez é das antigas. Com certeza. O Ramírez ele treina o Pedro Martins, que é um amigo meu, já classificou para o Mundial também. Legal. É muito, muito bacana o pessoal. E aí a gente fez isso. Aí hoje eu sigo a planilha de forma online, né? Online assim, né? A gente tem a troca de feedback todo dia, enche o saco dele pra caramba. Fala todo dia com o teu técnico? Falo. Ele odeia isso. Mas fala, coach maravilhindo. Eu falo todo dia com ele. Ele fica puto. Aí teve até agora recentemente. Ele até falou assim, ó, Caicola, vou falar uma coisa pra você, já falei com o JP, falei com a Deia. Cara, eu vou tirar férias agora de 1 mês. Eu não quero receber mensagem sua, não quero receber mensagem de ninguém. Aí eu falei, beleza. Aí ficou lá 1 mês sem receber mensagem. Aí eu, chegando perto, eu peguei e mandei uma mensagem. Ei, tá acabando as férias, hein? Ele fica louco. Bernardo fica louco. Mas assim, é uma relação muito, muito gostosa que a gente tem. Tem que ter essa troca de feedback. Porque na alta performance é isso, né? São mínimos detalhes. Então eu preciso falar como é que eu me sinto, como é que eu tô no treino, como é que eu não tô. E essa troca... Dá pra ter um parceiro de treino no cross? Dá. Eu acho muito importante. As minhas melhores temporadas foram com pessoas, tendo parceiro de treino, sabe? Eu acho... O cara que vai fazer o teu treino. Que nem, por exemplo, a gente fazia... Sei lá, vou treinar preto. Eu treino com você. Aí você fazia o treino do cara. Dá pra fazer o mesmo treino 2 pessoas? Dá. O que acontece é assim, cada um tem os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E na periodização, o treinador vai ajustar uma coisinha ou outra. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com empurrada. Eu era um cara que fazia mais empurrada do que o meu parceiro de treino. Mas um treino de força, a gente fazia igual nas porcentagens, cada um com as suas porcentagens, coisinha ou outra que mudava. Se ele agachava melhor do que eu, ele não precisava agachar tanto. Eu agachava 1 vez na semana, eu agachava 2. Então, mudava uma coisinha ou outra, mas a gente conseguia fazer o mesmo treino no geral. Né? As combinações, os WODs, né? Os workouts. Então, isso aí era tudo igual. E eu acho que é muito, muito importante ter um parceiro de treino, porque deixa o treino mais leve. E durante todo esse tempo, 10 anos competindo, eu fui entender recentemente que o mais importante é a nossa jornada. Não é o resultado final, não é eu pensar que eu quero ser campeão, vou aqui, só focar lá no pódio. Não, eu tenho que pensar em como eu vou treinar bem, em como eu vou passar todo esse tempo, esse 1 ano de preparação bem e motivado para chegar lá, isso aqui ser só um resultado de tudo que eu fiz. Então, quando a gente junta uma galera para treinar, uns parceiros de treino, fica um ambiente mais leve, mais motivador, porque cada um é bom em uma coisa, então um se puxa aqui, outro aqui. Isso... Vocês conseguem se ajudar durante o Exato. E eu funciono bem assim. Tem alguns que não funcionam, alguns precisam treinar sozinho porque é isso. Eu gosto de treinar com mais gente ao redor, assim. Gente motivada, gente pra cima. É curioso, eu vi
Uma das coisas que eu achei muito legal é assistir aquele documentário antigo já, The Fittest on Earth. Sim. E os caras treinavam sozinhos. Isso é frequente ou aquilo que a gente viu no documentário era a exceção? Não, tem uns caras que treinam sozinho. Eu acho que cada um tem sua forma de trabalho ali. Então, mas isso é exceção, não é o... Não é o comum, não. A maioria tem uma galera treinando todos ali juntos e tal. Por exemplo, agora eu tô treinando mais sozinho como atleta. Eu não tenho tantos atletas para treinar comigo lá no Rio, como eu tinha em Brasília, que eu treinava com a Deia, treinava com o JP, que foi um cara que morou comigo ali e tal. Então, essa época foi boa. Agora, eu treino mais sozinho. Treinar sozinho, treinar com mais gente, é uma mentalidade diferente, né? Porque sozinho você tá competindo com você mesmo o tempo todo. Com outras pessoas, você ainda tem a motivação de ter alguém ali do seu lado fazendo e você querendo ser melhor. Então, eu acho que são duas formas diferentes de trabalhar, mas que você tem que estar preparado para as duas também. Porque a gente não tá com uma galera junto ali todos os dias, né? Então a gente precisa saber disso. É mais difícil treinar sozinho do que com uma galera. Isso é fato. Para a cabeça. O mental é mais desgastante. Você ir para um workout, fazer um treino comprido ali sozinho. Agora, quando você fala de pessoa, a sensação que eu tenho é que, por exemplo, Brasília é um polo de crossfit. Eu não vejo o Rio com tanto praticante, assim. Isso é fato ou é impressão minha? Não, eu acho que é impressão, Muzi. Assim, tem muitos boxes de crossfit no Rio. Tem uma comunidade grande. Brasília era mais concentrado alguns atletas, né? De lá saíram muitos atletas bons. Tem muitos atletas bons. Saiu o Gui, que era um outro atleta que treinava com o meu treinador. Tem a Deia, que ela é master. Tem 40 anos de idade, classificou pro Elite e pra categoria Master esse ano. Então, ali a gente tem bons atletas e o Bernardo, que é uma puta referência como treinador ali em Brasília, né? O Ramires também. Então, a gente tem esse polo lá como de que saíram bons atletas, sabe? E aqui de São Paulo, você conhece alguém? Como é que é? Ah, eu conheço a maioria. Aqui, 10 anos competindo, eu conheço a galera toda. E já treinei tanto boxe aqui também que são muitas pessoas. Eu tenho essa história do Ramires com o cross e eu tenho uma segunda história. Eu lembro que... Bom, eu treinava jiu-jitsu com muita frequência na época da faculdade e um pouco depois, né? E o jiu-jitsu é uma modalidade de luta que você trabalha em cima do seu core. Sim. Então eu tinha um core muito bom para um cara que fazia musculação, né? Não era aquele core do marombeiro que faz 4 séries de abdominal antes de começar o treino, né? Eu tinha um core azedo. E, cara, teve uma época que eu comecei a diminuir a frequência do jiu-jitsu, né? Até treinar, tipo, ir uma vez por mês para brincar, né? E que quando você deixa de treinar uma habilidade, você perde ela. E eu precisava ganhar rápido, porque eu notei, cara, eu olhei e falei, pô, meu físico tá ruim, né? E eu sou amigo do Júlio Mariano. Eu falei, Júlio, dá pra gente fazer alguma coisa? Dá. Aí, de final de semana, eu treinava com ele. E é engraçado que eu e a Roberta. E você fala a questão da motivação, de você querer ir melhor que o seu colega, né? E tava treinando, eu e a Roberta, né? E ela, cara, ela não se intimidava. Ela olhava pra mim e ela queria ganhar de mim nos negócios. Eu falei, uma grana forgada. E o foda é que, assim, quando eu chegava nas partes de corrida, eu tomava um sarrafo, né? Porque pra carregar, na época eu pesava uns 115, 120 Era bem mais quilos. pesado. Porra, cara, ela carrega 50 quilos, eu carrego ela e mais duas dela junto. Pera lá, é até sacanagem. E aí, a gente... E é impressionante como você consegue essas coisas específicas dentro do CrossFit, até como um treino complementar. E nessa perspectiva eu acho também uma coisa bacana, né? Porque, por exemplo, da musculação é o que você falou, a gente não treina flexibilidade. Né? Só quem é um cara muito experiente e que tem um coach muito bom, que tem um treinador muito bom, muito atento, que o cara vai investir em flexibilidade, em qualidade de movimento, em execução perfeita, que você vai conseguir ter essas melhoras, né? Agora, quando a gente olha no geral da musculação, é exatamente aquilo que eu te falei. A sensação que eu tenho é que as pessoas gostam de treinar porque elas gostam de
poder fazer do jeito que elas querem, a hora que elas querem, como elas querem, e reclamar porque não tá dando certo também. Porque Exato. isso daí é uma coisa. E a musculação, no geral, eu acho que assim, ela não se restringe, mas a maior parte das pessoas treinam pela estética, a musculação. Sem dúvida. O CrossFit, as pessoas ainda vão pela estética, mas o intuito do CrossFit não é a função, né? É conseguir todas aquelas coisas que a gente já falou no começo ali. E o corpo, a estética é só uma consequência do que a gente faz ali, de todas as habilidades. Então, existe muito isso, né? Eu faço um esforço para o pessoal, né, encontrar sua paz e entender que o fisiculturismo ele é um esporte de apreciação. Em primeiro lugar, é um esporte. Né? Se você for ver os critérios de barbante, ele é um esporte. Né? Então, não é esporte, tudo bem, essa pode ser a sua opinião, respeito, mas se você olhar os critérios de barbante, ele é um esporte. Só que ele é um esporte de apreciação. Então, que nem na Olimpíada, você tem uma série de esportes de apreciação. Você tem ginástica rítmica, você tem, né, uma tonelada de coisas que você vê pontuação. Cara, como é que eu vou pontuar isso daqui? Né? E eu não acho que fisiculturismo é a coisa mais difícil para pontuar. Para mim, o mais difícil para pontuar é a escola de samba. Né? O cara, ritmo 9.8, aí o cara... Você arrepiou na coisa e o cara, 9.7. Eu falei, aonde o filho da mãe tirou 0,1, velho? Na boa. Eu tenho assim, um preconceito com esses esportes de pontuação que eu falo, bicho, não é possível que... E tem alguma coisa que interfere no resultado disso. Não é possível. 5 minutos esse filho da mãe tá me deixando nervoso com esse negócio. É bem isso, pô. É bem isso. Esporte igual, skate, a gente vê. Puta, é verdade. É a mesma coisa, bicho. A mesma coisa. Pô, um fala 9 pontos não sei o quê. Por que não é 8? Exato. Por que não é 10? E é a mesma coisa. Repete a manobra, foi a nota diferente. Porra, não é possível, bicho. Cara, eu acho, tem a Buffoni que tá no skate, ela foi correr na Porsche Cup, né? E aí eu acho que ela encheu o saco disso. Falou, pelo menos eu tô no skate, eu faço isso, mas, porra... Quando eu passo na chegada, ninguém vai discutir comigo se eu ganhei ou se eu perdi, né? Tá ali, né? Tá no VAR. Tá no vídeo, não tem como. Não, né? eu acompanhei muito o surf, né, esse ano, nas Olimpíadas. E aí, é a mesma coisa. Eu falo, cara, por isso que eu não gosto de esporte de nota. Porque um esporte que é por tempo, que é por maior carga, não sei o quê, você pelo menos tem um resultado objetivo ali. Agora a nota... Não dá pra você não ficar com raiva do juiz. Sabe? Cadê o juiz? Você nunca viu onde está o juiz? Você não vê. Isso, cara. Eu acho que isso cara, eu olho e falo assim, tá bom. Eu acho que assim, tem uma lista de gente que vai pro inferno, assim. Os juízes dos esportes de apreciação, eles estão entre os primeiros colocados. Eles estão ali quase caindo ali, né? Agora me fala de rango. Teu jeito de comer mudou muito entre a época que você era da musculação e que você foi pro cross? Porque eu acho que, assim, com o aumento de volume de treino, teu apetite deve ter estourado, né, cara? Fome todo o tempo. Legal, isso aí é bacana. Naquela época que eu te falei... Uma proteininha aí. Um pouquinho, né? Naquela época, o músico que eu te falei que eu enviei uma mensagem pra você, que eu devia ter uns 17 anos, nessa época eu tava colhendo as coisas da internet, as informações da internet. Então, que ano foi isso, mais ou menos, Kaique? 2014. Nossa, tinha muito pouca coisa, cara. Tinha mais briga na internet do que informação. Exato, e eram as informações que tinham, a maioria delas eram perigosas, né? Pô. Então, assim, naquela época eu tava ainda eu tava buscando como que eu ia seguir, porque eu não queria pagar nutricionista. Eu não vou pagar, porque era aquela coisa, arroz, feijão, eu achava que isso era o errado. Arroz, feijão, eu queria comer batata doce, frango e ovo. E aí eu falei, quer saber de um negócio? Eu vou começar a fazer a minha dieta. Aí eu fui seguindo aquela dieta flexível. Eu fui dividindo os macros e tal. Só que como eu queria ficar magro, queria ficar seco, eu achava que eu tinha que comer menos carboidrato possível. Então um cara de quase 100 quilos, na época uns 97, ficava consumindo 2.000 calorias por dia, 2.000 e 2.200. Eu lembro até hoje, acho que era 200 e pouco. Não, era muito pouco. Era tipo assim, 220 ou, sei lá, 200 e poucas gramas de proteína e, sei lá, carboidrato era super baixo.
Era muito Você baixo. praticamente vinha em low carb. Em low carb. Se você consumia E aí 220 gramas de proteína numa dieta de 2.000 calorias... E eu ficava até amarelo. Até amarelo. Nossa, Até bicho. amarelo. E aí eu, putz, eu não consigo ficar seco também. Eu não entendia. Eu ficava colhendo essas coisas na internet. Você não conseguia assim, perceber que tipo, seu treino não andava? Não, assim? eu percebia, só que eu imaginava que se eu tivesse que comer mais, eu ia ganhar peso. E eu não queria isso. Era aquele pensamento beleza. de uma pessoa que não tem Puta, vou informação. comer, vou ganhar gordura. tá ligado? Esse era o pensamento. E aí eu comecei Aí foi mais ou menos em 2018 que eu falei assim, bom, eu tô na alta performance agora, eu preciso de um acompanhamento mais sério. E aí eu fui para Andréa Naves, a Porra, nutricionista. Andreinha, Tô com ela desde nossa. 2018. Quando eu cheguei nela, ela falou assim, aquele jeitão dela, Kaique, que é isso? O que você tá fazendo, menino? Não sei o quê. Aí ela montou logo minha primeira dieta com 6.000 calorias. Aí eu falei, Andréa, não, eu vou ganhar peso com isso, pô, não sei o quê. Já assustou, né? Assustei muito. E aí ela falou, confia em mim. Aí, pô, aumentou as calorias lá em cima, obviamente o rendimento aumentou. Porque, imagina, 2.000 calorias por uma quantidade de treino que eu tinha, não era o suficiente. Isso é impossível você manter condicionamento não, cara de 100 nisso. quilos, cara, tá louco. É impossível. Então... Você não faz a recuperação. Você não recupera, você aí fica você não um treina, zumbi né? no meio do treino, você não ganha força, você não tem nada. E aí ela mudou a minha dieta e desde então eu tô com ela. E isso fez muita diferença, porque assim, eu não entendia que um dia anterior faria diferença no dia seguinte. O que eu comeria na janta e na minha ceia vai interferir no meu treino que eu vou fazer ali das 10 horas da manhã. Exato. Então tudo isso começou a mudar para mim. Né? Além do aporte calórico, mudou, mas todos os tipos de alimento que eu vou comer antes de Mas cada aí tipo você já de estava treino. no cross. Já estava no cross. Tá. Já estava no cross. 2018 eu já estava... Foi a primeira competição que eu ganhei, foi em 2018. E aí eu já estava na alta performance. E aí começou a encaixar essa nutrição totalmente diferente do que eu fazia. Que musculação para mim era, eu preciso comer X calorias por dia. Na dieta flexível. Cara, esse é um grande problema da musculação. E aí no CrossFit Performance, não é só o quanto você come por dia, mas é que determinado horário você vai comer, como você vai comer e por que você vai comer. Até para você ter a digestibilidade para conseguir fazer o próximo treino. Então, assim, tinha coisas que eu não poderia comer antes de fazer um treino de corrida ou um treino de força. Aí a Andréa ia ajustando tudo isso. E aí fez muita diferença. Suplementação começou nessa época? Eu sempre... começou... eu tomava whey protein. Na musculação já? Quando você fazia musculação? Já. Tomava whey protein. Curiosidade, que hora você tomava whey quando você fazia musculação? Clássica, né? Pós-treino. Clássica. Mas tá certo. Era o clássico, pós-treino. Mas você sabe que tá certo? É assim, se você tomar whey, a questão do whey protein com horário, com timing, a gente chama essa parte da nutrição de timing de nutriente, né? Então, é o que você precisa mais. Então, whey protein, 30 minutos antes, tem estudo que mostra que ele modula a produção de miostatina, que é uma molécula que a gente produz e que regula o nível de desenvolvimento muscular. Então, entenda, aquilo que a gente desenvolve do nosso músculo quando a gente faz musculação não é 100% aquilo que a gente estimulou. Por quê? Porque a gente tem essa molécula, a miostatina, que fica meio que freando, né? O nosso organismo ele é cheio de contrarregulações, né? Você tem ação, você tem uma contrarregulação. Você tem o sistema adrenérgico, você tem o nervo vago, né? Que um equilibra o outro. Um acelera o coração, o outro desacelera o coração, dando um exemplo. Se você dá muito estímulo muscular, o seu próprio músculo produz essa molécula miostatina que diminui o que é a sua capacidade de desenvolvimento. Então, a rigor, quando você quer diminuir o que é a produção dessa molécula, o whey protein, 1 hora antes do treino. Só para você escutar isso uma vez na vida, 0,5 grama por quilograma de peso corporal, tá? Quem estudou isso foi um cara chamado Juha Rumi. E aí ele mostra que o uso crônico faz a gente ir baixando cada vez mais a produção de miostatina induzida pelo exercício extenuante, né? Então, é curioso isso, porque você está usando uma coisa que melhora a tua recuperação pré-treino. Sim. Agora, eu quero melhora de síntese proteica. Beleza, é o que você fazia. Então eu jogo meu whey protein pós-treino. Por quê? Porque naquele momento eu tenho duas coisas muito importantes.
eu tenho um músculo numa fase de degradação. Por quê? Porque ele está sendo destruído para ser reconstruído, né? Então, boa parte das pessoas que faz musculação acha que a gente constrói músculo igual prédio, né? Você constrói um andar, aí você constrói outro, aí você constrói outro e outro. E na verdade não é assim. Na verdade é como se fosse uma casa em reforma. Ah, eu quero aumentar minha cozinha. Então é como se você tivesse uma equipe de pedreiro que vai quebrando e uma equipe de pedreiro que vai construindo logo atrás. Uhum. E quando a gente termina o treino, a gente tem essa equipe de pedreiro quebrando e está começando a chegar a equipe de pedreiro construindo. Então quando você joga proteína nesse momento, impulsionado pela insulina que você libera a partir dos 30 minutos do início do treino, você já começa, além da recuperação do glicogênio, que é o açúcar que você vai guardar dentro do seu músculo para servir de energia para contração. O músculo não consome glicose, consome glicogênio. E vai ter a síntese de proteína que você vai impulsionar com a proteína. E essa proteína tem mais uma característica, né? O whey ele aumenta o que é o efeito da insulina, né? Uma coisa que a gente chama de função insulinotrópica, né? Agora, tem uma série de coisas que você pode fazer. Você pode usar, por exemplo, o whey de manhã, você pode usar o whey à noite para controlar o que é a sua glicemia noturna, porque o whey protein, como ele tem esse efeito insulinotrópico, ele combate o que é a resistência à insulina fisiológica que a gente tem. Então, todo mundo faz resistência à insulina, né? Essa resistência à insulina começa mais ou menos umas 6, 7 da noite e vai terminar mais ou menos umas 8 da manhã. E por que assim o é? Porque supostamente nesse horário a gente está dormindo. E se a gente está dormindo, a gente não está comendo. Então, imagina que seu corpo ele gastasse o mesmo ritmo de energia que você está acordado com você dormindo. Você ia se consumir. Sim. Então o corpo ele faz esse aumento da resistência à insulina fisiológica para diminuir a velocidade com que você tem essa utilização de energia e te poupar, né? Só que como a gente tem uma vida que, né, ela acaba fazendo com que a gente perca o controle daquilo que é a nossa função fisiológica básica, a gente tem que lançar mão de algumas coisas. O whey protein é uma das coisas que a gente usa para fazer isso. E finalmente aí a gente tem as condições especiais. Vale citar, por exemplo, obesidade. Na obesidade, por que a gente usa o whey protein? Ela diminui a perda de massa muscular induzida pelo emagrecimento. Então a gente tem todas essas razões para usar a proteína, né? E aquilo que você está fazendo é o que a gente mais fazia, o que classicamente a gente faz, né? Termina o treino, já bate o shake lá e com dextrose, né? Ou maltodextrina, né? O pessoal... Nossa, fica uma delícia, né? Aquele ruim gostoso. Doce pra caramba. Não, com dextrose eu passei por isso, cara. Não, sabe o que é engraçado? Que na época que eu tomava suplemento sempre foi caro, né? Você vai comprar um pote de proteína, era 200 e pouco. Não mudou. Não mudou, só piorou, talvez, né? E aí, na época, meu pai é médico também, ele é ortopedista, e aí ele tinha um pensamento muito ruim sobre suplementação, que isso aí faz mal, não sei o que e tal. É bomba. E aí, a primeira vez que eu comprei um pote de whey foi uma guerra lá em casa. Foi uma guerra. Ele falou, não, você não vai tomar isso não sei o quê. Mas beleza. Aí depois ele foi aceitando mais. Vai parafusar um joelho, me deixa lá. Aí ele foi aceitando e aí daqui a um tempo ele falou assim, Kaique, é o seguinte, tá muito caro isso. Eu não vou, se vira pra comprar. Já ali quando eu tava na musculação. Aí eu falei assim, bom, eu já conheci o CrossFit, o pessoal dizia que eu era bom. Aí o começo do CrossFit foi assim, eu falei, então acho que eu vou entrar pro CrossFit, porque eu já vi que tem muito atleta patrocinado. Eu vou ser um atleta de alta performance. Caraca, e vou ser patrocinado. Você teve motivação até acredita? Eu tive nisso. Eu falei assim, cara, eu vou conseguir dar conta das minhas coisas. E aí eu entrei pro CrossFit pra valer assim, eu era nada. Eu falava, eu sou atleta. Aí eu ia chegando nas empresas, eu falava assim, eu sou atleta profissional, queria saber se vocês querem apoiar e tal, não sei o quê. E aí foi assim. Pô, que legal. No começo. Em defesa do seu pai, ele é um crossfitter, tá? Só que ele faz o ódio ingente. Né? Então, o dia que a gente levar... marretada, parafusa, furadeira. Você não sabe o que cansa arrancar uma haste intramedular do maluco. Eu imagino, Pede pra ele te mandar uns vídeos. O velho é brabo. Imagina. Que parte que ele faz, Kaique? Joelho e ombro. Joelho e ombro. Ele é especialista em joelho e ombro. Ele faz praticamente esportiva, né? É o que mais dá problema, né? Esportiva e motocicleta, né? É mais motocicleta.
Essa é boa. A gente cresceu com esse papo. Você nunca vai andar de moto. Foi assim. Era cada coisa, bicho. Os caras falam, não, CrossFit machuca. É mesmo? Vai ver motocross. Vai andar de moto pra você ver. Cara, esses dias saiu uma foto de um cara que é um campeão de motocross e ele fez um raio-x do corpo inteiro. Ele tem ferro e parafuso em tudo que é articulação, cara. Ele tem na coluna, ele tem na lombar, ele tem na torácica, ele tem na cervical, ele tem no cotovelo, ele tem no ombro, ele tem no braço, ele tem ferro em tudo que é canto. Esse cara, Caramba. assim, se ele fizer uma bioimpedância, né, ele vai ter gordura, água, massa seca e massa metálica, né? Os caras vão medir o ferro que ele tem naquele físico. Caramba, Cara, o cara tem ferro. É foda, motocicleta. Você tá muito exposto ali, né? Qualquer tombo que você dá... Não, e o corpo é um nada, né? Você coloca na velocidade, parece um boneco, é uma coisa terrível. Eu te falo, eu fui um dos poucos ortopedistas que teve moto, né? Mas eu deixei isso rápido, quer dizer... É aquilo que a gente estava falando antes, né? Que quando a gente está bem casado, né? A mulher toma conta das coisas e a gente obedece aquela linha, né? Happy wife, happy life. Bem isso. O que você quer, você escolhe. A última moto que eu tinha, porque minha mulher... Cara, eu tinha 5 motos e não tinha carro. Caramba. Isso era eu namorando a Roberta. E aí, eu tinha uma moto, na verdade, eu tinha 2 motos trail. Eu tinha uma moto, uma Street Fighter, uma Naked, tinha uma Shadow, que é como é que fala? Uma Custom, e tinha uma carenada, que era uma R1. Foi indo uma por uma. A última que vendeu foi a R1. E eu lembro que eu cheguei em casa assim, cara, eu não vi a minha R1 parada na garagem. E na hora me deu um frio na barriga, assim, falei, caralho, cadê minha moto, velho? Cadê minha moto? Cadê minha moto? Cadê minha moto? E a Roberta tava de, acho que 8 meses de gravidez, a Clara com um barrigão. Nossa. Assim, né? Ela olhou pra mim, vendi. 2 filhas, já era moto. Aí quando eu ia ficar puto, eu falei assim, quanto pegou? Cara, ela falou, eu tô grávida, né? Você acha que eu ia negociar menos que o valor da tabela FIP? Cara, ela foi vender a moto pro cara, ela contou uma história pro cara, não, porque eu tô grávida, não sei o quê. O cara pagou uns barão a mais do que a tabela FIP. Não, então eu vou comprar moto de ainda você, negociou bem pra caramba. Negociou bem pra caralho. Eu olhei pro cara, não, porra, vende meu carro também. mas vamos vender tudo, vamos vender tudo. Cara, filho ajuda até na barriga da aí, mãe, cara. Ó. Você vai vir na tua época. Caramba, isso daí é animal. Agora, vamos voltar pra suplementação. Hoje, o que você faz? Suplementação varia muito da época. A Andrea, ela, assim, período de base, ela tira tudo do suplemento. Eu tava sem suplemento desde... Que mês a gente tá? Agora peraí. é novembro. Novembro, Acabando o ano. Acabando o ano já. Dia 20. Já foi. Não, 20 não, 22. Já foi. Então, eu competi em maio, junho. Depois dessa competição, ela tirou tudo, suplemento, tudo. Ela mantém só ali um ômega 3, um suplemento que eu esqueci, um negócio lá que eu tenho uma deficiência de ferro e... Creatina? Creatina não. Ela tira creatina e betalanina. Ela voltou essa semana, porque eu vou competir em janeiro lá em Miami. Ela voltou com creatina, betalanina e só. Aí mais próximo da competição, ela entra com alguns suplementos de recuperação. Ela usa cúrcuma, ela usa... Qual era o outro? Resveratrol, umas coisas assim, e alguns de imunidade também. Usa NAC, usa Colosforte, esses suplementos. Mas assim, a maior parte do tempo eu fico sem tomar suplemento. Só a proteína, que é a proteína, né? Que ajuda ali nas calorias. Mas só. E vai chegando próximo à competição, ela coloca creatina, betalanina e esses de imunidade e recuperação, só. Esses de imunidade e recuperação a gente realmente só usa perto da competição mesmo. Por quê? Nas adaptações, né? Exato. E porque isso, você sabe que isso nos anos 2000, cara, explodiu o que era antioxidante. Puta, antioxidante. A galera começou a tomar antioxidante assim, a dar com um pau. O que aconteceu? O rendimento, ó... Porque ninguém entendia exato, você não criava o estímulo, a agressão que fazia o corpo mudar. É igual tomar anti-inflamatório todo dia. Você machuca, mas tem um negócio ali te curando o tempo inteiro. Aí seu corpo acostuma que vem de fora. Exatamente.
Aí o que, que a gente faz? É hard working durante o ano, mas quando chega no período de competição, aí tuxa antioxidante, porque é o que você segura e assim. Nunca é tipo, uma manhã de competição. Quanto tempo dura uma competição, por exemplo? Não, mas No competição. total. No total, assim, a gente compete, as competições grandes demoram 4 dias. Tá A vendo? gente deve fazer 3 a 4 provas por dia. Então, uma prova cedo, uma de tarde, Uhum. uma no fim da tarde, com um intervalo de 2 horas, às vezes, 2 horas Você e meia. consegue comer nos intervalos? Porque tem o estresse da coisa e Tem tem a adrenalina, a ansiedade Exato. te deixa já pesado. Eu não consigo, assim, eu consigo, mas eu não gosto de comer comida, tipo um almoço, por exemplo, num dia ali, um arroz, uma coisa, não. Eu prefiro comer pão branco, com mel, um açaí, com a proteína e tal, porque eu acho que é mais fácil, tipo, como se você estivesse beliscando do que Sim, fazer uma refeição, sabe? sim. Eu prefiro. E no dia a dia? Dia a dia, Aí tranquilo. comida. Comida. Aí é comida mesmo, comida. O que é o Toma um favorito? café da manhã. Porra, café da Adoro manhã, café da bicho. manhã. Eu, se eu pudesse, eu passaria 3 horas Cara, antes de treinar, Kaique. antes de treinar. Só às vezes, em alguns períodos, a Andrea coloca para fazer uns treinos em baixa intensidade em jejum. Só. Mas eu faço um café da manhã ali, umas 8 da manhã, como meu pão com ovo, umas frutas e proteína e caio para dentro. Cara, eu não consigo imaginar, cara. Você treina sem? Puta, no máximo, eu vou te falar o que eu tô fazendo hoje. Hoje, eu acordo 5 da manhã, começo a trabalhar, né? Hoje, por exemplo, eu tava montando aula, que eu dou aula amanhã e depois. Aí eu trabalho, aí eu pego 250 ml de café coado, né? Eu até vou falar da preparação, porque senão os caras vão acertar, vão colocar uma dose muito pesada. Então, o equivalente a 6 xícaras, né? Você pega aquelas maquininhas de café, eu tenho a minha maquininha de Sim. café, né? Então, eu encho a jarra de água com o equivalente a 6 xícaras de café e coloco 3 scoops de pó. Que se for usar scoop de whey protein, vai dar 2 scoops de whey protein. Aqui é um scoop pequenininho, assim, Sim. menorzinho. Então, eu coloco 3 scoops pequenos de pó, né? Pego 250 ml, coloco 4 scoops de whey, que um scoop de 15 gramas, na verdade, então dá 60 gramas de whey. Coloco 3 colheres de cacau em pó, que é o chocolate do padre, né? E aí bato. E aí eu vou tomando enquanto eu tô trabalhando. Aí quando chega às 7 horas da manhã, eu faço a live. Aí no máximo eu tomo um Moving, né? Que ele tem a creatina já. Aí é 20 gramas mais proteína e mais creatina. Termina a live, eu já tô aquecido. E aí eu já vou pro treino. Treino, eu tomo mais ou menos entre 800 ml e 1 litro d'água, né? Ou quando eu tô, sabe, porque tem o dia que você não tá afim de beber, né? Principalmente quando tá mais frio, A assim. gente perde a... Aí o que eu faço, eu espremo 2 limões na garrafa de 1 litro, né? Na realidade a garrafa tem 1,2, né? É o que coloco de 800 ml, dependendo do dia. Mas aí eu coloco lá os 800 ml, gelo, 2 limões. Aí eu vou tomando durante. E aí meu almoço é quando eu saio da muscula. Eu treino mais ou menos 1 hora e 20, né? Eu vou controlando o tempo para não ficar um volume muito grande. Se eu demoro mais, não é porque eu faço mais coisa, é porque eu descanso mais. Porque na minha idade, né? Eu já tenho que te falar assim, na minha idade. Que é isso, pô. Né? Eu preciso conseguir fazer o treino. Então, às vezes, eu preciso dar um descanso um pouco melhor. É melhor eu fazer a série inteira do que, por exemplo, eu falhar no meio do negócio e estar no meio do treino, por exemplo, que isso vai comprometer a eficiência do treino inteiro. Aí eu almoço. Eu almoço tipo umas 9, 9:30 da manhã. E aí eu gosto de comer comida mesmo, arroz, feijão, carne, né? Depois disso, eu tenho mais uma refeição sólida 1 da tarde. Depois mais uma refeição sólida às 16. E aí depois eu só tenho mais 1 ou 2 refeições líquidas. Aí eu faço uma refeição líquida às 19 e outra, se eu estiver trabalhando, fazendo alguma coisa, às 22. Mas eu me forço a estar na cama às 10 da noite. É isso que eu ia te perguntar, porque se você consegue ficar até as 9 horas sem comer um aporte calórico maior, eu achei que você dormisse até mais tarde. Porque eu durmo ali, eu tento deitar sempre esse horário também. Tem dia que 9:30 eu já tô na cama, mas eu gosto de deitar às 10 para acordar cedo e eu acordo morrendo de fome. É o horário que eu tenho mais fome. E ó que eu como bem na janta, tomo uma bela numa ceia
e acordo com fome. Me fala desde a primeira refeição, como você faz? Você acorda de manhã, é fruta, pão com ovo? Eu tenho fruta, eu coloco lá uma saladinha de fruta com proteína, como ovo com pão. Isso que horas mais ou menos? Umas 8 horas. 8 horas. Aí depois eu vou pro treino. Aí antes do treino, dependendo do treino, sempre tenho... O treino umas 9. Chego umas 9, aí eu aqueço e tal, começo 10 ou um pouquinho antes das 10 a treinar. E aí eu sempre tomo ou um suplemento de nitrato que já tem carboidrato, dependendo do treino, ou um gel de carbo, ou uva passa, a André coloca lá, então varia de treino para treino. E aí depois desse treino, eu almoço. Isso é um meio-dia, Meio-dia e meia, 1 da tarde, Meio-dia e meia, 1 da tarde, aí eu almoço. O que normalmente você come? Eu tento centralizar no arroz clássico, arroz branco, 300 gramas de arroz, pouquinha proteína ali, 80 gramas. É fácil comer 300 gramas de arroz, né? Comer 300 gramas de batata doce é um enrosco. O cara tem aí, que ser corajoso. Aí eu sempre vario, tipo, se tem um dia que eu tô com mais fome, eu como batata doce. Um dia que eu quero fazer uma refeição mais rápida, eu vou para um aipim. Aí eu vou variando, mas fica nisso aí. Você come salada também ou não? Como sempre um pratão de salada. Mesmo na hora do almoço você tendo que treinar à tarde? Sim. A gente, de boa, tranquilo. De boa. Eu só mudo a questão de salada e legumes em dias de competição. A gente tira. A Andrea tira tudo. Pra ir direto, energia rápida. Aí a gente tira só nisso. Mas aí acaba o almoço, aí eu descanso, aí eu vou voltar pro box umas 3h30. Aí eu não como nada, dependendo do treino. Às vezes eu tomo um suplemento só de nitrato. E que é aí esse só é nitrato, não tem o carboidrato. E aí faço o treino, aí eu tomo um recovery, que é 2-1. Aí, durante o treino ou no final? No final do treino. Final do treino, e aí depois venho, faço o lanche da tarde. Final do treino aqui, umas 5, 6? 5 horas. Então dá umas 2 horas de treino. Umas 2 horas de treino. Tá. Aí acaba umas 5. 5, toma um recovery. Aí eu vou pra casa, aí eu faço o lanche, que são ali, um pão com queijo, e aí eu bato um açaí com suco de laranja, banana e proteína. E aí finaliza a parte da tarde e depois jantar umas 19, mais a mesma coisa do almoço. E ali umas 21 eu tomo a ceia. Que se você tiver treino à noite? É raro eu ter de noite. Eu puxo sempre o mais cedo possível. Se eu vou ter 3 sessões, eu começo mais cedo. Começo 7 horas, 8 horas da manhã a treinar para fazer umas 8, outra meio-dia. Toda a alimentação também. Toda a alimentação, tudo vem junto. Porque se eu fizer um treino 7 horas da noite, eu não durmo. Eu vou dormir 1 da manhã, que eu fico acelerado. É impossível. É muito ruim. Aí eu faço isso. E aí, 21, eu tomo minha ceia, que é meus sucrilhos da noite ali, o cornflakes, com leite, proteína e banana. E aí vou dormir, igual o neném. O cornflakes com açúcar ou sem? Sem açúcar. Cornflakes com leite. Leite normal? Leite normal, integral. Normal, proteína e uma banana. Quanto de proteína mais ou menos? Coloco uma dose, 30 gramas. 30 gramas de proteína? Uma banana? Uma banana. 150 gramas. Pô, cara, come bem. Como quantas bem. calorias? Uns 3.000, 4.000? Não, dá mais. Eu acho que dá por volta de 5. 5 mil, né? Por volta de 5. Por volta de 5 mil. Quantas vezes você faz cocô por dia? Cara, eu vou bastante, viu? De manhã é clássico, umas 3 vezes. Café, banheiro. Exatamente. É cafenheiro, né? Que eles falam. Cafenheiro. Perfeito. E aí umas 3 vezes. Eu Funciona falo para o bem. paciente que ele começa a ficar de alta performance quando ele começa a fazer cafenheiro. Aí exato. Bem, aí a hora que você vai com a xícara pro banheiro, bicho, aí você tá no topo. Aí é campeão. É campeão. Tá na hora, vamos. Vem bem. Tá na hora. É isso mesmo. Já passou algum sufoco de comida, assim, tipo, em competição? Cara, tá com fome, não conseguir comer e treinar fraco? Não, competição não. Eu sempre preparo tudo muito bem. Tipo assim, vai chegando próxima competição, eu já comunico com a Andrea, a gente já sabe os horários das provas, eu faço todas as compras. Isso é uma coisa que eu gosto. A maioria dos atletas não fazem. Verdade. De cozinhar a sua própria comida, levar a sua. Eu faço isso porque eu tenho medo de intoxicação alimentar, de passar mal.
Então eu preparo tudo, levo lá se é aipim, se é arroz, o que for, eu preparo tudo, levo pra competição, compro meus Então, pães. se é competição fora, por exemplo, você prefere ficar em apart hotel, esses hotelzinhos que tem cozinha, né? Exato. Eu preparo tudo. Cara, tem igual que ter, fisiculturismo. tem que ter. Eu acho que o que eu tenho da nutrição, esse cuidado, é por conta da época que eu fazia musculação, que eu gostava do bodybuilder. Eu via tanto vídeo, os caras se preparando, via tanto, acompanhava Dava tanto. fome, né, cara? Porra, demais. Eu via muito você, Rafa Brandão, preparando, fazendo as coisas. Eu falava, cara, eu tenho que fazer tudo isso. E aí eu acho que eu peguei esse costume desde ali dos meus 12 anos de idade, e aí eu levo pra sempre. Caramba, bicho, que Esse legal. cuidado, eu tenho muita preocupação com a nutrição, porque o CrossFit ali no início vinha muito dos atletas comendo pizza, hambúrguer, essa alimentação errada, mas muito calórica. Sim, os E caras conseguiam bater caloria. Exato. Sim. E aí eu falava, cara, eu vou fazer diferente, eu vou Mas isso mudou? Olha, eu acho que existe uma preocupação maior com a nutrição, a parte de medicina no geral, assim também, mas os atletas são meio largados da nutrição, sabe? Eles comem mesmo a pizza, o hambúrguer ali nos dias de competição. A maioria que eu conheço, a maioria. Na minha opinião, eu prefiro fazer o mais limpo possível. Eu acho que tem muita parte dos aditivos dos alimentos que isso pode interferir em performance, tal. Eu prefiro a coisa mais limpa, mais certinha. Você tem razão também por uma questão fisiológica, né? Quando você se alimenta de coisas que é difícil de você digerir, você aumenta a produção de um hormônio chamado somatostatina. E por que isso? Imagina, você tem comida no seu trato gastrointestinal, onde vai estar seu sangue? Não vai estar no músculo, vai estar nas suas vísceras. A gente chama isso de recrutamento vascular mesentérico. Por quê? Porque o teu corpo ele precisa resolver o problema da digestão. E como que ele faz isso? Ele faz isso aumentando a quantidade de produção de somatostatina, que é produzida lá na medula da suprarrenal. Só que a somatostatina, ela funciona numa alça que ela inibe a produção de GH. Então, não só você não está deixando o seu corpo, a tua musculatura, por exemplo, se nutrir, porque você está tudo concentrado na barriga, que é muitas vezes, quando você come fora da dieta, assim, que te dá aquela soneira, que te dá aquele... Sim. Você fica naquela pasmaceira, falando, a nossa, overdose, cadê minha vida? A overdose de... Né? Pô, saiu minha alma do meu corpo, volta, Senhor, volta, sabe? Essa sensação... Além disso, você tem uma diminuição da sua velocidade de recuperação que é induzida pelo GH que você produz. Então, cara, por mais que as pessoas falem, mas isso é fisiologia, não sei o que, isso... Cara, esporte é repetição. Pode ser que se você fizer isso uma vez, beleza, não tem problema. Mas faz toda vez. Faz toda vez de um jeito e faz toda vez de outro. Beleza, aí você toma a decisão, porque, cara, não tem muito pra fugir. Né? Aí você até perguntou, né, se eu passei um sufoco em competição. Eu tava lembrando aqui uma vez, o que eu via, assistia muito da parte do fisiculturismo. Vai chegando próximo da competição, eles comiam muito, né? Pra ter energia. E aí eu juntei com o pessoal do CrossFit também, que comia os hambúrgueres, as pizzas no dia antes da competição. Aí minha primeira competição foi uma competição interna do boxe. Falei, bom, vou me preparar então. Um dia antes da competição, eu fui no supermercado, eu pedi um hambúrguer, batata frita, comprei um leite condensado 0, que é só adoçante, né? Que é legal pro intestino. Nossa. É ótimo. Comprei, sabe aquela, tipo, não é mingau, como é que eu chamo? Não, cara, só no leite condensado 0 eu já tô imaginando o que aconteceu. Enfim, véio. Comprei lá as coisas, falei, agora, hoje eu tô no meu dia. Fui, comi um hambúrguer, comi tudo, aí chega no dia da competição, bicho, no dia seguinte. Eu fiz o primeiro workout, eu saí branco. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu fui no banheiro, aí me aliviei, mas eu passei tão mal com essa ideia de que eu precisava comer tudo de errado num dia anterior, por conta das calorias. Eu comi uma lata, de leite condensado 0, que é só adoçante. E o adoçante libera geral. Na verdade, ele tem muito poliol, né? Que é um tipo de álcool, né? E o poliol tem uma outra coisa que ele faz, né? Ele provoca desbiose. Então, pode ver que, dependendo do tipo da quantidade de poliol que você consome, então, manitol, eritritol... Tudo que você olha, que você pega assim, você fala, não sei o que lá, cara, poliol. Fica longe de poliol, porque isso daí dá problema. Então, você vai saber que você comeu poliol quando você sentir. Se o estômago ele deu uma inchada, a barriga deu uma inchada, poliol. E é difícil, porque ainda tem muita coisa assim da área de
emagrecimento, coisa fit, que os caras usam poliol. Ainda é uma coisa comum. Muito. Mas eu acho que isso daí com o tempo tá fadado aí diminuindo cada vez mais. E me fala um pouco de futuro. O que o futuro reserva aí? O que você tem de expectativa? Ó, eu penso muito sobre essa carreira no esporte. Hoje eu tô com 27 anos. A gente tem um tempo limitado, né, de alta performance e de saco também. Porque assim, é muito árduo essa carreira. A gente tem que abdicar de muita coisa e a vida tem outros prazeres também pra gente ser vivido. Eu não quero esperar chegar com 60 anos de idade e querer fazer uma coisa que eu poderia fazer com 30. Então, sobre o esporte CrossFit, eu quero performar até uns 30, 31, ter mais uns 3, 4 anos de alta performance. E eu quero ter construído um nome nesse esporte que eu possa ajudar outras pessoas através de toda essa experiência que eu tive em performance, em competição. Isso é algo que eu quero levar para outros, porque o esporte, para mim, foi um ensinamento muito grande. Eu, com 18 anos, era um adolescente, não é nem adulto, adolescente muito perdido sobre o que fazer. Eu era irresponsável, tudo. E quando o esporte entra na minha vida, ele entra para me ensinar o que de fato é a vida real. Uma rotina, responsabilidade, hierarquias, tudo isso. Porque se você não trabalhar, você não ganha. Ninguém vai fazer por você. Verdade. Então não tem nada melhor do que o esporte. Ou você faz isso da forma mais correta possível, ou você vai ser medíocre. Eu não queria ser medíocre, nunca quis ser. Então eu precisei trabalhar muito duro e eu aprendi que com o esporte, qualquer coisa que me der para fazer hoje, eu vou fazer. Eu sei o caminho. Então, eu quero conseguir passar isso para outras pessoas. E fora essa outra parte, eu quero trabalhar muito com empreendimento. Eu quero empreender nessa parte da suplementação. Eu tenho alguns interesses, eu tenho algumas coisas, alguns projetos. E é isso. E também eu sou da nutrição também, né? Nesse meio do caminho, quando eu estava no CrossFit, que eu entrei na alta performance, eu tinha 2 anos de curso de nutrição e eu tranquei. Eu tranquei e aí eu perdi um pouco. Pouco não, mas você perde o contato. Você para de estudar, você perde. E aí eu voltei em 2023 para concluir o curso. Quero concluir, Então, não porque tem a parte do estágio. Aí eu tô organizando para conseguir fazer o estágio, porque a rotina é muito complicada, né? Mas aí eu tô nessa área. E aí eu tenho um programa até com um sócio meu que já é nutricionista. A gente foca muito nessa parte de emagrecimento e tal. Bacana. E a gente fala muito sobre tudo que a gente passou ali do começo. Que nós dois, a gente era acima do peso. E a gente caía muito naquelas informações da internet, a gente errou tanto que a gente pensou, vamos simplificar isso para a galera, ensinar essa galera a emagrecer da forma correta e fazer com que isso seja sustentável e saudável. Cara, aí a gente montou um produto para entregar isso e tá super bacana. Não, que bom, porque tem que falar de emagrecimento, e quem tem que falar de emagrecimento é o cara que fala de emagrecimento com a cabeça boa, com a cabeça alinhada. Não é aquela coisa de emagrecimento desesperado, perca 300 quilos em 2 horas. Não, e Muzi, vou te falar, quando a gente montou esse produto, a gente teve que ter uma equipe para moldar tudo isso. E aí sempre vinham essas coisas, vocês precisam fazer essa copy, oferecendo isso. E isso foi a principal coisa que a gente falou, não queremos sensacionalismo. Odiamos isso, e isso é totalmente errado, porque isso é o que vende, mas isso não é o correto. Mas não é onde o cliente fica. Não a gente tem um produto mais para a parte de musculação, né? E o que a gente oferece é exatamente isso, é o que é. Porque, assim, pode ser que no seu lançamento você não venda 6 milhões. Só que o cara que vende 6 milhões no lançamento, ele não ganha 6 milhões no segundo. Ele não ganha 6 mil. Agora, se você ganha, tipo, 600 mil, isso daí vai aumentando e você vai tendo recorrência. E o segredo é o cara que você retém. Cara, você tá de parabéns. É isso daí. Se você precisar da ajuda da gente aí, trocamos ideia. E é muito legal, porque essa parte do emagrecimento não é uma coisa tão difícil de você entender. É fácil emagrecer. Mas é pra você, cara, que você já passou por isso, mas então, é isso que eu ia falar.
Só que as pessoas não têm um entendimento do básico. As pessoas não sabem o que é um carboidrato, uma proteína, uma gordura. E é nesses pontos que a gente pega. O que é isso? A gente ensina tudo. É muito bacana, porque, cara, quando a gente passa por esse processo, o processo é sofrido, assim, né? De você entender, aprender, você erra pra caramba. E aí, quando você começa a passar essas informações para as outras pessoas, é uma delícia, pô. Esse sentimento de, caramba, ó, a gente tá entregando uma coisa... Você sabe o que é legal? Você vai ver que pra pessoa que você entregou isso, ninguém mais engana ela. É. E essa sensação que a pessoa vai falar assim, eu aprendi com o Kaique isso. Você vai ver que isso daí é um negócio que é muito recompensador. Sim. Isso é. Cara, tô muito feliz de ver que você tá nesse caminho. A gente precisa de gente trabalhando com a gente nesse sentido. Que e legal. obrigado por você ter dado seu tempo aqui com a gente. Imagina, né? Obrigado você. É um privilégio muito grande, um prazer estar aqui, trocar essa ideia. Eu só não tinha pra treinar porque eu não ia aguentar. Não, mas a gente tem que fazer uma troca aí. A gente faz um treino de força. Esse com certeza vai ser legal. Tá bom, isso daí eu topo com você. A gente marca um treino de perna, que você treina a perna pra caramba, então... Não, perna precisa, meu. Perna, Kaique, é o que divide o homem das crianças. É. Na musculação, o homem das crianças é o treino de perna, cara. Não, esse era o treino que eu mais gostava da musculação. Então, que orgulho. Vamos marcar? Fechou. Então tá marcado. Junto. Obrigado. Prazerzão, Muzi. Obrigado, viu? Galera, foi uma honra. Espero que vocês tenham gostado. Kaique aqui com a gente. Obrigado. Bom, sigam ele nas redes, tá aqui debaixo os arrobas dele. Acompanhe esse cara, ele tem muita coisa para mostrar, para ensinar, para motivar e para trazer para vocês de dia a dia para você entender que aquilo que talvez você ache que é um problemão ou difícil é uma questão de você estar a fim de começar a fazer. O problema é só começar, o resto dá certo. Um abraço, até a próxima. Valeu. Obrigado. Valeu, cara. Valeu, Muzi.